Vamos dar a palavra pra... ao Renato, então. Vai lá, Renato. Eu acho que o site em si não diz muito, né? É muito mais voltado para negócio mesmo lá. O Grupo Real ali, a gente está com 64 anos de existência, tá? O negócio é revenda de autopeças, né? Então no final das contas, a gente compra e revende e entrega, né? Então, a gente tem um sistema legado aqui, a gente fez a implantação do SAP também, só que o que a gente implantou do SAP foi a parte de FI, CO, um pedaço do MM ali, mais voltado para indiretos, tá? Tem um produtinho fiscal ali da Seidor, pelo menos a parte fiscal mesmo, né? Não tem nada de inbound, não tem nada além disso. Mas a nossa operação em si ainda está ali no sistema legado, né? A gente está aí tentando montar um roadmap aí para ir trazendo a operação para cá, mas ainda não saiu, tá? Então, desde 2024 aí a gente está com o financeiro e com a contabilidade aí dentro do SAP já, né? Roda tudo praticamente em cima de dados de interface que são enviados pelo legado para o SAP, tá? Bom, eu acho que em relação ao negócio aqui do Grupo Real é isso aí, basicamente, né? Então, Legal. se você implantou em 2024, você já começou o S4. A gente já foi direto para S4. No ano passado, 2025, a gente já fez um upgrade aí para o 2023 FPS 02, tá? Para tentar habilitar alguma coisa de inteligência artificial aí para gente. Aí a gente está aí na luta aí para, inclusive, para instalar o SAP Joule Base ali, que tá difícil, cara. E você roda on-premise ou Rise? É tudo Rise aqui, é Rise. Tá. Uhum. Legal. Bom, Renato, eu só formatar aqui uma linha de raciocínio. Hoje, quando você tem ali toda essa parte de interface via RFC, vocês estão usando ali a parte dos conectores A gente usa o PI, CPI aqui, a CPI, gente usa o beleza. CPI, né? A gente tem o API É só para entender Manager como da é que foi SAP, mas feita. e a gente usa praticamente tudo via CPI, inclusive sistemas não SAP, tá? Uso o CPI para transitar informações que o destino final Informações. nem é o SAP. Legal, legal. É só para entender mesmo qual é o agente que você faz a comunicação aí, isso é bastante importante. É legal que você já está indo para uma linha onde a gente vem trabalhando também nesse sentido, né? Aqui a Metric, ela nasce há 10 anos atrás, tentando transformar em valor aquilo que a SAP impõe como uma regra, né? Que é o best practices, o ABAP tuning. E eu diria que, tipo assim, leis, de vez em quando a galera burla. E o que a gente vem aqui cara, deixa eu te ajudar a te manter no que leva ao maior valor ali, né? E quando eu falo valor, não necessariamente valor monetário, mas um valor de trabalho, um valor de entrega, um valor que vai levar a consistência para o ecossistema. A gente evoluiu todo esse trabalho com uma série de automações para tirar tudo que não é core do profissional de TI, para deixar ele trabalhar no core dele, que é pensar nas melhores soluções e entregar essas soluções da melhor forma possível para o teu negócio. Dentro do ecossistema SAP, que é a Metric e o que é a DevOps, que é sobre o tema que a gente vai ter a conversa aqui, ela é essencialmente nisso. A gente é focado no ecossistema SAP, buscando levar práticas de Clean Core, agora é Clean Core, né, mas lá atrás, toda a parte de governança do fluxo de desenvolvimento, programar orientado a objeto, orientado a tuning, orientado ao best practices, para que quando você sofrer, como você falou, as atualizações da SAP, melhorias nos processos standard SAP, você receba isso da melhor forma possível, né? E com o menor impacto possível. Essa tem sido a nossa jornada. Nós também aqui, ao longo de 1 ano e meio, embutimos uma série de aceleradores de IA
inclusive para ajudar na composição do código, né? Quando está lá com o nosso módulo de IA também. Análise de um legado, por exemplo. Eu vou pegar aqui que você falou, putz, eu tenho eu tenho um legado aqui. Pensar ali um setor seu ali que você queira levar ele para o SAP de alguma forma. Com o Joule você vai essencialmente conseguir fazer isso, mas com o que a MindSpec, pelo menos a parte de analisar esse processo, entender o que o Standard pode te entregar, o MindSpec vai poder contribuir com você também. Bom, então deixa eu pensar aqui no meu... já deve estar usando ali, mas pensar aqui no meu vendas, né? Vou levar para SD ou vou fazer o quê? O MindSpec vai pegar esse teu legado de vendas, por exemplo, não sei se está no legado ou não, mas pegar um legado aqui, imaginar vendas, pedido de venda. Pô, tem um pedido de venda no SAP, quanto que o teu processo pode ser atendido de forma standard, para depois você pensar, pô, vou customizar, não vou customizar, vou adaptar a minha empresa ao standard, o que eu quero fazer. E aí também, desenho de especificação técnica, geração de código, tudo isso também é factível. Somos uma empresa que homologamos na SAP ali, né? O produto, então ele é uma solução que conversa com o ecossistema SAP nas diferentes vertentes de trabalho, seja CPI, PI, RFC, a gente integra ele, tudo isso e fica dentro do teu escopo de trabalho. Então a gente sempre busca buscar a informação ou fornecer a você a informação para que você possa tomar a melhor decisão para o teu ecossistema SAP, seja de um desenvolvimento único, de um projeto, né, de um projeto de customização ou até mesmo de um refactoring maior, de uma implementação maior aí, buscando documentar funcional, técnica, a qualidade do código e a entrega em produção, aí sim, com ciclos de GMUD automatizada, podendo comunicar lá com o teu Cloud ALM para fechar um determinado projeto, coletar lá da área de negócio cenários, evidências de testes, né? Então, a QA veio se preocupando com isso, buscando automatizar para gerar valor nessa cadeia, que é a cadeia de TI, no caso, né? Era isso. Renato, hoje, assim, você tá num ambiente híbrido, Renato. Qual seria, assim, além da curiosidade de conhecer, mas o que te dói aí no Grupo Real hoje que você gostaria... Putz, isso aqui é uma dor que eu tenho, eu gostaria de resolver, só para entender se a gente pode contribuir contigo ou não, né? Cara, ser bem sincero, a dor que a gente tem tá no business, tá? Em relação a pessoas. Cara, é pessoas Uhum. aqui o problema. A gente tem o S4, tem esse legado que tem, cara, quase 30 anos, né? Os usuários aqui estão acostumados a apertar botão e ir direto na área de TI aqui, que o nosso legado tem uma área de TI interna aqui, que os desenvolvedores ficam aqui, são da empresa, do Grupo Real. No caso do SAP, eu não tenho ninguém de SAP aqui, só tem eu tenho 4 consultorias de AMS, mais a Lab2Dev que cuida da parte de BTP ali pra gente, tudo mais, né, de AMS disso aí, Uhum. e mais alguns consultores alocados. Então, o que a gente tem de problema é enxergar o problema. Na verdade, não Isso eu conseguem, consigo te os caras não ajudar. conseguem trazer os problemas pra gente, né? É. Então, sim, a gente tenta não ser desse jeito, mas, cara, muita gente vai muito no soquinho ali. Os caras soluçaram lá, e aí a gente tem que ir atrás, né? E aí, Uhum. quando vai ver, os caras estão com um problema há 3 meses e nunca levantaram a mão, né? Então, assim, é uma dificuldade de pessoas, cara, que a gente tem aqui. Mas essa visibilidade é algo que eu consigo contribuir bastante contigo, tá, Renato? Quando você fala ali, né, você tem alguns fornecedores que estão ali essencialmente
ou otimizando alguma configuração no processo funcional, ou essencialmente customizando algo aí para o teu negócio, a gente consegue dar essa visibilidade do que está sendo e principalmente do como está sendo. E hoje, quando você, ainda mais você que está no Rise, a gente tem um cliente que está no Rise também, a gente acabou de fazer um trabalho aqui onde a gente vai reduzir em 42% o consumo de memória dele no Rise. Ele tem, acho que é 2 terabytes de memória, João? 2 tera de memória. Cada pentezinho de 500 GB, 2 milhões, que tu habilita lá, fora o consumo no mês a mês. Então, reduzir isso em 40 e tantos por cento vai reduzir a conta de Rise dele em aproximadamente 50% ali no que tem, sem precisar aumentar o tier, que daí é outra paulada, né? Por quê? O cara começou a usar o que tinha de melhor. Não, vou tirar aqui os meus desenvolvimentos e vou começar a fazer CDS View para cima e para baixo. Só que a construção da CDS View era algo que não condizia com prática de performance. Não era nem Clean Core, porque usar o CDS View é algo Clean Core, mas o formato como estava sendo usado estava penalizando muito a eficiência do hardware que ele estava consumindo. Então, essas coisas eu vou poder contribuir muito para com você, Renato, né? Caso você e o Grupo Real entenda que isso é realmente valor para o teu business, né? E contribuir como? Cara, evitando que isso até chegue na produção. Por exemplo, essa empresa que a gente está trabalhando, ela não precisava de 2 tera de memória. Ela precisava de 1,5, no máximo. Ou poderia até trabalhar com 1, se ela pensasse em trabalhar aí a 70% do que ela tem hoje, né? Então, essas coisas são algo aqui que a gente pode construir com você de uma forma bem legal, né? Acho que vamos partir aqui, Renato, para como que a gente faz a gestão dessa governança e demonstra isso na prática. Agora, falando com o Renato, Renato, até para o Renato conhecer um pouquinho do produto, e depois a gente aborda as dúvidas e as situações aí mais do dia a dia. Não, maravilha. E pessoas é sempre um problema, Renato. Em todo lugar que a gente passa, não tem jeito. Você imagina eu implantar também com sistema legado, tudo construído na casa, e você implantar um S4 numa empresa de 120 anos, foi bem difícil também. Mas faz parte da vida. Vamos ver. Não, maravilha. Renato, eu vou apresentar aqui a nossa plataforma, falando um pouquinho dela antes de startar o fluxo, né, de demonstração. O que ela faz? Ela faz a gestão de todos os desenvolvimentos feitos em ABAP, CDS. Então, todas as interfaces que você comentou ali, passando pelo CPI, provavelmente ali você vai ter leitura de CDS, Z, você pode ter também RFC, então vai ter N cenários ali que provavelmente foram customizados no teu ambiente, ou utilizar o API Hub de alguma maneira ali para fazer lançamento dentro do financeiro. Então, o que a nossa plataforma faz no final do dia? Ela faz a gestão desses desenvolvimentos. Se eles foram bem construídos com Clean Code, a parte de Clean Core, todo o fluxo de transporte. Então, todo o transporte que hoje é feito no teu ambiente, a plataforma faz de forma automática. Só que ela tem cheques de qualidade. Então, ou seja, ele vai validar se aquele código foi desenvolvido num padrão aderente dentro das melhores práticas, dentro do Clean Code, dentro do Clean Core, para depois adentrar o ambiente de qualidade e assim sucessivamente o ambiente produtivo, passando por etapas de GMUD.
Então, esse transporte, ele pode ocorrer através de uma Gmood dentro da plataforma, ou seja, você pode ativar e ele vai tanto ali seguir as aprovações para depois transportar para o ambiente. E quando a gente fala da inteligência artificial dentro da plataforma, a gente fala de uma funcionalidade nossa, que é o MindSpec. O que o MindSpec faz? Através de uma reunião, gravou uma reunião com cara de negócio, então você está falando do teu legado e você quer construir isso no SAP. Então, através dessa reunião, ele vai identificar pontos importantes nessa agenda do que foi conversado. Então, como funciona o teu processo, como você quer que funcione, qual o ROI, vou precisar construir uma coisa nova, o standard já tem. Ele consegue fazer essa busca dentro da própria library SAP, para ver se tem algum standard ali que é aderente ao teu processo, ou se não, ele vai também te dar uma sugestão de desenvolvimento. Renato, para esse cenário, eu tenho um standard que cobre X, mas o outro X você vai ter que desenvolver. Então, ele faz essa pesquisa. É bem importante você ter citado que você já está no 2023, que ali o número de apps, aplicações, etc., já são, acho que, para o ECC, mais de 2.000 criadas nesse interim. Então, o MindSpec funciona dessa forma. Depois disso, eu não tenho um cenário totalmente standard, eu preciso construir um objeto ABAP. A gente tem dentro do MindSpec o FT, ele vai capturar esse BPD e vai gerar especificação técnica já com uma casca de código para o desenvolvedor, pautado ali no que você disse, 2023, com CDS Views, com ABAP REP, para automatizar ali, né, reduzir o tempo de desenvolvimento. Então, aqui seguindo com o fluxo de DevOps mesmo, que é a criação da demanda, então aqui a gente tem o nosso Kanban, então ele vai desde o backlog até a produção, passando por esses pontos de checagem. Então aqui quando eu crio uma demanda, automaticamente aqui eu consigo selecionar o módulo SAP. Então, citando o teu caso ali, o FI, o tipo de demanda, ela pode ser uma configuração projeto suporte. Quando eu falo de projeto, Renato, eu consigo fazer a gestão dos projetos dentro da plataforma. Ou seja, eu consigo ver todos os projetos que foram criados, quais demandas foram criadas para esse projeto, então eu tenho todo um processo fluido ali. Eu sei exatamente o que está acontecendo no meu ambiente de acordo com o projeto. E também uma demanda de suporte, uma melhoria ali que você precisa fazer rápido, tem esse tipo também para fazer a gestão. Então, aqui eu vou colocar como exemplo interface de lançamento, tipo de documento, DZ, por exemplo. Preciso fazer um lançamento contábil direto na FB01. Aqui a referência seria a referência ao teu sistema de ITSM. Por exemplo, você tem um sistema de ITSM que você controla todas as suas demandas, independente se são SAP ou não. E se o sistema tiver API ou a gente consiga consumir esse dado, a gente consegue também criar o ticket aqui de forma automática. Então, vou só preencher aqui com uma referência. Uma estimativa de horas, um prazo de término de homologação. Eu só vou copiar o texto. Os usuários envolvidos, ou seja, tanto o usuário que vai desenvolver, customizar no teu ambiente, a gente já tem uma integração com o seu SAP. Então, a gente tem uma parte de cadastro, onde que eu vou cadastrar toda a visão do teu SAP GUI, da visão do teu Eclipse aqui dentro da plataforma, e automaticamente eu consigo trazer o usuário SAP. Aqui nos usuários do QA DevOps, eu posso incluir tanto o usuário que vai desenvolver, quanto usuários que vão acompanhar aquele processo da demanda. Ou seja, que vão homologar, gerente de projeto que quer acompanhar o fluxo de entrega.
A única coisa é que eu preciso só ter um usuário SAP aqui vinculado que é o que vai criar request no final do dia. Atividades, eu consigo criar subtarefas, então eu tenho uma história, uma tarefa e consigo fazer as quebras. Então, exemplo, eu tenho uma tarefa de teste integrado, uma tarefa de validação, uma tarefa de documentação. Então, sigo aqui com a criação do card. Então, nesse momento, eu já consigo fazer o processo de anexos. Então, aqui ele já habilita para anexar a especificação funcional, teste, cenários de validação. Quando eu migro esse card de backlog para desenvolvimento, aí começa o fluxo de integração com o SAP. Então, aqui eu começo a conversar com o teu SAP. Então, a primeira pergunta que eu faço é esse card é tanto de funcional contra BAP ou um ou outro? Então, ele já habilita aqui para criar as requests. Aqui Renato, uns tópicos aqui que eu quero debater aqui com você, né? Então, quando o Renato traz ali, né, essa criação de card, ela pode vir, por exemplo, da tua ferramenta de ITSM. Hoje você trabalha com que ferramenta de ITSM aí, Renato? O que acontece aqui? Eu ia até fazer uma pergunta aqui. Quem seria um heavy user dessa ferramenta, no caso, ou depende? Porque, assim, a gente até tem o GLPI aqui, só que eu sou o único cara de SAP aqui da empresa, tá? Eu não falo para os meus usuários abrirem nada no GLPI, porque como a gente tem as nossas consultorias que fazem o AMS, eles já abrem direto nos sistemas deles, de cada AMS ali. Então, o máximo que acontece é eles me consultarem, cara, em qual deles que eu abro ali, por causa de questão de hora, de questão de afinidade e tudo mais, né? E aí o direciono, eles vão lá e abrem lá. Então, assim, seria viável integrar com esses outros sistemas? Fornecer uma API para eles e não sei. Isso, a gente tem uma API que pode escutar cada um desses sistemas. E mandar para lá. Também. Seria, para nós, indiferente, mas seria viável até para você poder manter o controle disso tudo dentro da sua gestão, né, Renato? O que a gente consegue aqui também, quando o nosso Renato aqui, o Silva, retrata ali a parte do usuário ABAP, usuário que está trabalhando, tal, a gente consegue fazer com que, por exemplo, você crie lá, você falou ali a Lab2Dev, você tem uma AMS lá com a Lab2Dev, então você fornece um usuário lá para eles, Lab2Dev 01. Isso tem uma VPN, obviamente, seja ela site to site, alguma coisa nesse sentido. E aí esses caras ficam aqui pingando no teu ambiente. Você, Barraca, não sabe quem é que está trabalhando lá dentro. Pode ser o Jean, pode ser o Oscar, pode ser o Anderson, pode ser o Zezinho, o Luizinho. Não sabe essencialmente quem está manipulando o teu ambiente. Aí vamos pensar na seguinte situação de segurança. O Jean está trabalhando para você via o teu fornecedor A, B, C, D. Aí o Jean sai. Se você tem uma VPN site to site, ok. Quando o Jean sai de lá, na teoria, deveria romper o usuário do Jean para com o teu fornecedor e o Jean não acessar mais o teu ambiente SAP. Mas se o Jean, por exemplo, tem o login e senha, ou usuário e senha desse fornecedor X, vamos supor, o X01 aí, cara, o que me impede de acessar o teu SAP? No momento que eu não estou mais trabalhando para o fornecedor X. Com a QA métrica, a gente integra tudo isso no teu AD. Então, por exemplo, assim, o Jean do fornecedor X está chegando aqui dentro, via SSO mesmo, sem problema nenhum. Uma vez que o Jean parou de trabalhar para o cara, corta o usuário, o Jean nunca mais vai acessar o teu ambiente, porque a gente faz esse cruzamento de que o usuário tem que estar válido no teu AD e o usuário SAP tem que estar válido, ele não conecta mais no teu SAP para fazer mais nada. Então a gente resolve algumas
inconsistências de segurança aqui na prática, né, do desenvolvimento que facilitam o dia a dia. Então, a integração é factível, poderíamos criar aqui e mandar para lá, você abre lá e carrega para cá, né? A parte legal é quando você cria aqui, você consegue, por exemplo, dar alguns nortes, assim, cara, eu quero que essa demanda seja feita em 10 horas, a minha estimativa, em 20 horas, em 40 horas. Ou não, a gente captura isso tudo de lá e pronto, deu. Aí, como for a sua preferência. Renato, segue ali. Tá, mas aí, quais são os cenários que normalmente vocês conseguem, que os clientes de vocês acabam usando isso aí? Em que tipo de cenários? Geralmente Que tipo de cenário que eu digo assim? Que tipo de estruturas que eles têm? Tem um COI lá, ou então é que nem a gente que é só AMS mesmo, só consultoria? Como é que é? Não, eles geralmente têm uma estrutura interna, mais focada na parte funcional. Geralmente um basis, um funcional ali dos módulos que mais tem consumo, né? Um FI, como você falou aí, MM, meio que a equipe interna. Esses caras especificam. E o pessoal realmente eles fariam o uso no dia a dia disso daqui, né? Exatamente. Tá. Até não. Quando a gente fala assim, vou pegar alguns cenários aqui, vou citar um exemplo nosso, pegar aqui a Deller. O ecossistema da Deller, por exemplo, ela está no S4HANA também, se eu não me engano, uma versão ou muito próxima da sua, ou talvez uma atrás, mas acho que o Silva pode depois esclarecer a versão certinha aqui da Deller. A Deller, ela tem uma ferramenta de ITSM, uma equipe interna também de 3 pessoas, o CIO, um basis, ou um gerente de desenvolvimento, que não é do mercado SAP, e um ou 2 funcionais, se eu não me engano. E algumas pessoas de negócio que também não são SAP. E aí consultoria. Consultoria daí com todos os funcionais e todos. São 4 ou 5 consultorias que atendem eles. Todos esses caras trabalham dentro da ferramenta. Então, ele tem mais de 30 pessoas penduradas no ecossistema SAP, mas a gente garantindo que tudo roda aqui por dentro. Então, cada card que é aberto lá no ITSM gera aqui o nosso backlog, que é demandado para uma consultoria com integração, como você falou aqui. Essa consultoria vem aqui dentro, arrasta o card, como o Renato vai fazer aqui, e vai criar a request. Então, tipo assim, hoje se a gente fosse pensar assim, Baraka, nesse caso da Deller, para criar uma request, 5, 6 minutos. Aqui você viu que foi essencialmente online. Para transportar uma request, se você tem janela de transporte de 10 em 10 minutos, se eu bato lá no momento 9, demora menos de 1 minuto para eu transportar uma request. Se eu bato no momento 1 do meu job de transporte, 9, 10 minutos para eu transportar uma request. Aqui vai ser online. Então, são tempos que a gente vai otimizando, né, na linha de trabalho, que no dia a dia você não tem. Né? Por exemplo, assim, análise de código. Você for fazer aqui, você faz code review do código ABAP? Né? Fulano da empresa X. Ele vai dizer, eu faço. Tá, como? Eu vou usar o SCI ou ATC. Tá, com que variante? Aí morreu o assunto. Porque ele não faz análise de código para você. Essencialmente falando, ele vai te entregar o código que alguém codou lá, que ele entende que é um bom profissional, que vai codar dentro da melhor prática, mas que ele pode ter metido lá um select asterisco na tua tabela aí de MM, se eu não me engano, eu não me veio o nome da tabela agora, mas e vai pesar a tua máquina. A gente vai impedir isso nesse momento que o nosso Renato aí vai te demonstrar agora. Para quê? Para aquilo que o Baraka e o Grupo Real queira receber de governança, de qualidade de um fornecedor, esteja efetivamente dentro do artefato de software que você está recebendo. Além de toda a documentação do card aqui, como você viu, né? Ele criou, registrou,
Ah, ele está para o usuário tal, ele está para o fulano tal, é tal pessoa quem vai desenvolver. Migrou da pessoa A para a pessoa B, a gente vai começar a registrar tudo isso aqui para você. Daqui a pouco bate uma auditoria aí. Alguém lá diz assim, o que aconteceu nas 70 requests aqui que eu estou te passando essa planilha? Cara, é vir aqui e listar elas. Não é ficar procurando o que aconteceu, quando aconteceu dentro das telas standard SAP lá de consulta de request. Então, são passos que a gente segue para que lá no final você tenha o melhor artefato de software possível. Botando essa prática aqui em gestão, acho que Deller foi um pouco menos, mas a Deller ela tinha um percentual assim de request de retrabalho. Se eu não me engano, era 10%. Hoje está em menos de 1%. Por quê? Porque quando eu boto prática no processo, ninguém não tem jeitinho. Não vai chegar a algo que... Não, vai chegar aquilo que o grupo real quer receber. Se não chegar, é porque foi avisado em algum momento, né? Como o Renato vai demonstrar, que olha, tem algo aqui que não é a prática que eu quero receber. Por exemplo, uma tabela fora do padrão de nomenclatura. E alguém aprovou. Ou alguém burlou o teu processo de governança, que a gente também vai te avisar. Diz, Renato, tem aqui o Jean está programando aqui fora do nosso ciclo de governança. Vamos conversar com ele? Porque talvez o Jean não conhece o processo, ele entrou novo dentro do fornecedor X lá e não passou pelos treinamentos. Vamos conversar com o Jean. Jean, olha aqui, nós temos um ciclo de governança. Vamos fazer o treinamento de governança do Grupo Real? Aí põe na nossa turma aí, a gente dá treinamento para ele, vai embora. Então, é muito mais a gente realmente colocar em prática os valores que você vai querer ter no teu dia a dia de governança SAP do que efetivamente olhar para o cara e dizer assim, não dirija alcoolizado. Quantas vezes a gente toma uma taça de vinho e vai para casa? Então, esse é o ponto, assim, sabe, cara? Como é que eu faço aqui para realmente apoiar, mas de uma forma onde a gente está apoiando o desenvolvedor? Olha, isso aqui não está legal, faz desse jeito. Olha, isso aqui não está dentro da prática, faz desse jeito. Vai lá, Silva. Se eu respondi a tua pergunta, né, Baraca? Em princípio, sim. Vamos seguir. Não, beleza. Então, o card aqui ele foi criado. Eu vou criar um desenvolvimento ABAP aqui, tá, Renato? Só para demonstrar para ti o fluxo de análise que a plataforma faz. Então, aqui, vamos dizer, né, seguindo o fluxo de desenvolvimento, o ABAP entrou na request que eu criei, então, quando eu abro o cardzinho, ele vai demonstrar aqui o número da request. Então, entrou no Eclipse ou no SAP-GUI, ele começou a fazer o código. Ele vai alocar os objetos dele dentro dessa request. Se tivesse customizing, um funcional faria o mesmo processo, entra no SAP, faz o customizing, vai alocando isso tudo dentro desse card para a gente ter fluidez, saber exatamente o que está acontecendo no ambiente. Quando eu clico aqui para gerar a versão de teste ou arrasto o card para homologação, ele vai fazer toda uma integração com o SAP. Então, ele vai consultar esse objeto, vai avaliar se esse objeto está dentro das boas práticas SAP, Clean Code, etc., antes de transportar para QA. Que foi o que o Jean comentou, né? O desenvolvedor está fazendo o código, automaticamente é uma atividade inerente dele. Ele vai querer subir para QA, vai acabar não passando pelo fluxo de análise, e esse código você não sabe exatamente como você recebeu. Vai chegar em produção, não sei se a seleção está bem feita, se os parâmetros foram bem utilizados, se ele está atualizando alguma tabela standard, se um where, um select foi bem feito, se uma CDS foi bem construída. De forma geral, a área de negócio vai testar, trouxe o resultado ali que ela esperava,
vai subir para a produção. A ferramenta não, ela vai passar por um crivo técnico, de forma totalmente automatizada e como observação, ele faz pelo Delta Code. Então, ou seja, eu tenho um desenvolvimento no grupo real, uma interface. O Oscar veio e fez uma codificação. Tinha 50 linhas, ele foi lá na linha 51, fez o código dele. Aquele histórico, aquele legado, ele não vai analisar. Ele vai analisar exatamente o que o Oscar codou. Então, se o que o Oscar fez não está nas boas práticas, a ferramenta ela vai sinalizar que tem uma oportunidade de melhoria. Quando a gente fala desse legado, desse passado ali do grupo real, a funcionalidade, o QA DevOps, ele tem um QA Assessment. O que o QA Assessment faz no final do dia? Ele vai ler todos os teus desenvolvimentos customizados. E aí sim ele vai sinalizar, Renato, aqui não está numa boa prática, aqui não está, esse cara precisa fazer um refactor de código, ele vai sinalizar ali como um todo. Agora, no dia a dia, ele não vai penalizar o desenvolvedor por uma coisa que ele não fez, que é o que a SAP ali entrega para ti de forma standard, né? O standard ele vai olhar tudo e você vai ter que dar o ok, independente do que foi feito por outro desenvolvedor. Então, só um minutinho que ele está executando o processo de análise. Sobre esse processo aqui, ficou claro, Renato? Esse processo de análise de código. Eu só não sei qual que é o resultado que ele me mostra aí, na prática. Ele vai demonstrar que, então, cria um código, algumas code smells que a gente fala, né? Oportunidades de melhoria aqui, de seleção. Aí ele vai mostrar aqui dentro do card, ele vai mostrar esse ícone. Então, caso não tivesse nenhum débito, o desenvolvedor fez utilizando as melhores práticas de código, clean code, automaticamente esse card geraria uma cópia, faria a migração do código para o ambiente de qualidade e ali já poderia iniciar os testes. Como ele encontrou oportunidade de melhoria, ele sinaliza com esse ícone. Eu consigo ver exatamente o que foi feito dentro do código ABAP e clicando aqui na linha, eu tenho... Ele pontua exatamente a linha que ele precisa evoluir. Então, aqui, o que ele fez? Ele fez uma seleção asterisco em uma tabela, standard do SAP. Então, ele vai notificar para o desenvolvedor que ele precisa aqui indicar os campos. Então, aqui ele vai item a item. Esse caso aqui, ele foi feito um loop ordenando uma tabela dentro de uma seleção. É totalmente prejudicial à performance do código. E nesse caso, em todos os casos, ele apresenta o porquê não fazer esse tipo de comando, seleção, dentro do respectivo código. Então, aqui, por exemplo, estrutura embutida, por que é ruim, com exemplo de como fazer. Então, aqui, eu tenho duas opções. O desenvolvedor ele corrige esses débitos, automaticamente essa lista some e o desenvolvimento dele vai para a qualidade, ou ele pede uma aprovação. Então, o gestor de qualidade tem que fazer a aprovação ou recusa desse card. Ele aprovando, automaticamente vai para QA. Ele reprovando, o desenvolvedor vai ter que corrigir. Então, você sabe exatamente o que você está recebendo. Ele foi feito nas boas práticas ou não. Então, aí fica a cargo do grupo real avaliar se deve ou não aprovar esses débitos. Então, você sabe, e isso fica tudo gravado em relatório. Então, eu sei que a consultoria X rodou no projeto Y
que está vinculado com aquele card e, por exemplo, o Renato aprovou esses débitos. Você vai saber exatamente como está o histórico do teu ambiente, como está a fluidez dele. Eu vou seguir aqui com a aprovação, só para a gente... Então, aqui eu preciso justificar o motivo pelo qual eu estou subindo esses débitos. Então, vou colocar aqui como interface legada, por exemplo. Quando eu envio para o gestor, eu, como desenvolvedor, vai um e-mail para ele com todas essas informações e também com o número da demanda, os débitos técnicos. Isso vai tudo no corpo do e-mail e vai o link para ele acessar a plataforma. Então, esse perfil aqui de avaliações para decisor, somente o gestor consegue visualizar. Então, o desenvolvedor não consegue entrar nesse menu. Eu tenho a visão do card, então aqui eu consigo clicar e tenho basicamente a mesma tela do dev, com uma informação a mais, o histórico. Então, por que que esse item foi justificado? Qual o motivo? Está impactando a produção? Subir agora? É um programa legado? Era uma seleção que já existia, eu coloquei um campo e ele vai pontuar novamente que eu estou fazendo um asterisco. Então, aqui é a troca da informação, né? O porquê eu estou fazendo aquilo e como eu estou me justificando. E também eu, como gestor de qualidade, eu consigo ver o código. Com a linha, exatamente a linha que ele pontuou, etc. e tal. E eu vou seguir com a aprovação para o desenvolvedor. Aí é o fluxo automático. Eu aprovei, automaticamente vai para o desenvolvedor um e-mail também, dizendo que os itens foram aprovados e o objeto dele foi transportado para QA, onde ele pode seguir com os devidos testes, ajustes, correções. E esses débitos técnicos, Renato, vinculado àquele objeto e àquela linha, é uma única aprovação. Então, o desenvolvedor gerou uma nova cópia para o ambiente QA. Esse débito ele não vai sinalizar novamente. Ele não vai aparecer na lista. Então, se for o mesmo, na mesma linha, automaticamente ele sobe para o ambiente de qualidade. Então, pensando ali que eu não tenho mais... Só um segundinho, Renato. Aqui é onde você, como você viu, né, é um fluxo tela, e-mail, para facilitar essa comunicação entre você, Grupo Real, e seus funcionais, desenvolvedores aí nos seus AMS, né? Então, não precisa fazer uma reunião, não precisa fazer vamos fazer não. Cara, é online, seguindo um modelo de trabalho. Todas essas práticas que o Renato destacou ali, por exemplo, no código, né? O loop, o select, são práticas sugeridas pelo Best Practices e pelo ABAP Tuning, que são na casa aí de 70, e tem mais um apanhado de práticas aí plenamente configuráveis em criticidade, tempo de solução, dentro da ferramenta aqui, que a gente veio descobrindo e evoluindo ao longo do mercado, né? Então, se você pegar a solução ATC ou SCI, eles têm aproximadamente aí umas 20 práticas a menos que nós, por exemplo, de governança e solução. Então, essa é uma coisa que me dá bastante orgulho, que a gente pegou bastante case na prática aí no dia a dia que os caras resolveram não implementar na SCI, por exemplo. Nós implementamos classes complementares a modelos standard aqui para ajudar esta governança e garantir, né, a melhor estabilidade do teu ecossistema. É um pouco disso. Isso daí fica tudo vinculado em demandas, né? Documentação. O que eu estou pensando? Eu estou colocando isso aí na minha cabeça ali, como se fosse tentando encaixar isso aí num ALM da vida aí, num Application Lifecycle Management da vida, né? Onde você tem os cenários, você tem as documentações de cenários. Tem como, assim,
Porque assim, o ideal, quando a gente fala aí de governança, para a gente ter a rastreabilidade, o que era feito? A gente tinha os cenários, dentro dos cenários a gente tinha as atividades ou etapas, o que fosse, a gente tinha suas documentações ali. E aí, Uhum. as melhores práticas de todas era a gente pegar aquela documentação que tem em cima daquele desenvolvimento, aquela configuração, e ir sempre versionando essa documentação aí, né? A gente sobe a evidência de teste e sobe nessa versão aí a data que foi versionada e o motivo, ou o ticket, ou o que for, né? Uhum. É, isso aí fica apartado, né? Separado, né? Aqui é mais gestão da demanda mesmo na hora de subir. E- Sim, tem a parte do MindSpec, ele é um módulozinho à parte que a gente vai integrar aqui nesse Kanban, mas você pode chamar ele de dentro do card aqui também. Então eu posso gerar um BPD associado a esse card. Por exemplo, ó, pegar um código legado, como eu falei ali, o do pedido de venda. Cara, eu vou subir esse código, dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Pum. Ou vou ter uma reunião aqui com você, Baraca. Nosso pedido de venda precisa situação A, B, C, D, F, G. Tá, subir esse áudio, essa transcrição ali para dentro do MindSpec, ele vai começar a gerar o BPD e vai pontuar aquilo que o nosso Renato pontuou ali. Gerou essa documentação, já vai estar dentro do card. E depois o Renato consegue disponibilizar isso tudo para você numa wiki, onde pode bater lá no teu usuário final. Olha, atualizou. Jean, atualizou aqui o processo de vendas. Acessa lá Não, mas aí fica muito baseado no sentimento de quem está utilizando a ferramenta. Ela tem alguma amarração por objeto, alguma coisa assim? Não. Boa pergunta. Renato, consegue dizer, ali é a documentação pelo item ali, né? Se eu não me engano. O que dá para fazer, tá, Renato? É o seguinte, com o MindSpec, eu consigo documentar aquele código. Então, ele tem uma opção aqui, que é a wiki aqui, ela não está habilitada, né, a parte de documentação de código. Mas o que ele faz? No final do processo, quando eu vou de homologação para produção, gerei a interface DZ aqui, conforme eu citei. Uhum. Eu consigo documentar esse código em linguagem natural, e aqui ele vai aparecer uma opção de você anexar na wiki do QA DevOps. Então, como ele funciona aqui, deixa eu abrir a wiki, deixa eu ficar mais claro aqui para ti. Ele tem uma parte de estrutura de pastas, pode carregar. Eu consigo criar aqui, por exemplo, né, eu defini aqui, ó, projetos, relatórios, etc. Essa visão de wiki, ele vai exibir lá no card em produção. Você vai selecionar exatamente a pasta que você quer gravar e ele vai gerar o código. Por exemplo, esse é um exemplo, tá, que eu fiz. Então, o objeto SPTO daqui a metric é um código ABAP, que ele faz tal coisa, ele tem tais parâmetros, e ele te fala de uma forma menos técnica o que esse objeto faz. E também aqui, eu tenho aqui eu posso renomear essa pasta, né? Então, está um exemplo aqui para ti, interfaces. Ô, Renato, e que tipo de busca que é possível fazer em cima disso aí? Aqui eu consigo buscar as pastas. Então, consigo buscar as pastas, Se colocar chegar o nome até... de uma palavra aí, ele vai te listar Ele todas as vai pastas que tem essa. pesquisar. Tá. Isso. O que a gente está evoluindo isso daqui para um ciclo ALM, isso está em fase de final de estudo, perfeito? Para a gente iniciar o projeto. Aqui a gente tem a parte de projetos, perfeito? Então tem o projeto Pix cadastrado, que está vinculado a uma demanda, que está vinculado a uma wiki. Então aqui ele vai ter a sua visão ALM de projetos, onde ele vai aparecer o projeto, toda a documentação que você fez, todas as demandas que você criou, quantos débitos técnicos foram sinalizados nessas demandas que foram aprovadas ou não, todo o ciclo de vida. Então, um projeto Pix, quais módulos foram utilizados. Então, tive uma demanda de MM, uma de SD, uma de FI. Então, isso que a gente vai construir aqui nessa visão. Então, vai ter uma nova aba. Então, hoje, quando você olha a wiki,
ele já tem um botãozinho aqui de vincular documentos ao projeto. Então, eu vou vincular a pasta. Hoje ele já vincula. A gente só não tem esse visual conforme eu citei. A gente vai iniciar esse projeto já nos próximos dias. Então, você vai ter toda essa visão. Além da documentação com IA, tudo o que aconteceu no teu projeto. O usuário pode vir aqui, vou alterar a interface DZ. Antes dele entrar no SAP para codar, ou configurar alguma coisa, ele vai saber tudo que aconteceu dentro desse DZ. Qual o código, qual a documentação, quais projetos foram alterados essa interface. Então, você vai ter todo o seu ciclo de vida e aqui também a gente vai colocar a parte de testes. Então, quando a gente fala de teste de projeto, defeito, para você não ter uma ferramenta auxiliar, você fazer tudo pelo QA DevOps, que aí ele já vai numa linha de projeto, né? Ele, além da visão DevOps, que é a parte de liberação, transporte, GMUD, análise de qualidade, ele vai ter essa visão também estruturada. Renato, Jean, daqui a pouco a gente está sem tempo, mas como é que é um projeto para implantar a ferramenta de vocês normalmente? Tendo todos os acessos, 15 dias... O que você chama de tendo todos os acessos? Um usuário de desenvolvimento, né, Renato? Essencialmente falando... Seria o seguinte, tá? Vocês usam CPI hoje, né? Conforme você falou, Renato, a gente conecta via CPI. Então, vamos dizer, o cenário de arquitetura mais simples da implantação da plataforma é o CPI. Então, um usuário de serviço de CPI, um usuário de comunicação, um usuário de desenvolvimento e um usuário de integração de RFC entre os ambientes. Então, que é a produção, a gente precisa ter um usuário ali de serviço. Tendo esses usuários testando, em 15 dias a gente já libera ali para teste. E assim, Renato, só concluir aqui. Entenda, né? A gente sempre tem retreinamentos ou treinamentos da plataforma sempre às terças e quintas. Então, botei aqui uma equipe da consultoria para dar uma olhada, para participar do treinamento. Bota na terça, bota na quinta. Isso é recorrente aqui dentro da empresa. Então, a gente sempre tem treinamentos rodando para... mudou um consultor. Cara, bota ele para fazer o treinamentozinho com a gente aqui, tudo sem custo. Uma vez por mês a gente vai te chamar. Desculpa, uma vez a cada 2 meses a gente vai te chamar. Vai te chamar para quê? Para conversar contigo sobre o teu ambiente. Cara, o Jean tá burlando, aumentou o número de não inconformidades, tem alguém aprovando. Por que está aprovando? Jean, foi um projeto. Compramos um produto. Como você falou, tem produto ali, né? Compramos um produto, aumentou o número de não conformidades no meu ambiente. Tá tudo certo, mas a gente vai te provocar a você ter o melhor ecossistema. A cada 4 meses, a gente faz uma avaliação do teu ambiente para te dizer, olha, vamos supor assim, você tem 10 legados com algum tipo de não conformidade hoje. Daqui a 4 meses, como é que tá? Tem 12? Tem 8? O número de linhas com não conformidades aumentou? Diminuiu? Como é que está a saúde do teu ambiente com o uso da nossa ferramenta? Ela está melhorando ou está degredindo? E quais são as causas, tanto para melhorar, quanto caso tenha uma regressão? Como eu falei, pode ser a entrada de um produto, um projeto onde você... Cara, é projeto, eu quero finalizar, depois eu vejo. A gente também tem um modo, Renato, onde a gente consegue ficar escutando, por exemplo, aquela galera de projeto, para que depois você peça algum nível de adequação de governança em garantia. Então, são possibilidades de gestão que a gente consegue, entendendo qual é o teu cenário, te apoiar, né, na configuração. Vou criar um bolha aqui. Cara, lá no bolha, a gente escuta tudo que está acontecendo, mas não põe esse nível de automação e de break, porque você quer acabar o projeto, pronto, deu. Ou não, Jean, processo normal, tudo certo, vida que segue. Né?
E a gente consegue também, assim, quando a gente tem projeto rodando em paralelo, né? Eu estou aqui com o meu dia a dia. Meu dia a dia está consumindo. Pô, alguém aqui no dia a dia teve que fazer a manutenção de algo que está lá no projeto. Por exemplo, reforma tributária. Eu pego isso aqui e aviso, vamos pensar aqui, Anderson, você está trabalhando na reforma tributária e o Jean deu uma manutenção aqui. Eu vou avisar o Anderson, deu uma manutenção. Isso aqui você precisa colocar lá dentro do projeto para que não tenha quebra de deploy lá na frente. Uma análise que a gente faz ali, Renato, é a análise de risco. Então, a gente sempre avalia a dependência de objeto. O Jean está trabalhando num objeto que alguém está usando lá no projeto. Não vai deixar liberar porque tem risco de quebrar o deploy. Além de toda a GMUD também, né? Que daí fluxos de aprovação. Hoje vocês fazem ciclo de GMUD com reunião, com conversas. Como é que é hoje o teu dia a dia? Com reunião. Os comitês aí. Uhum. Aqui o comitê se mantém, mas o fluxo de trabalho também pode ser automatizado. Inclusive, né, a gente tem a possibilidade de botar algum tipo de objeto crítico, por exemplo. Manutenção lá na tabela de materiais. Alguém botou um campo novo lá. Isso não vai subir para produção sem um ok do Renato, por exemplo. Porque é muito crítico aqui dentro da companhia. E aí segue todo o fluxo. Quem aprova como parte de TI, como área de negócio, né? E aí cai lá no Basis para ele dar o deploy produtivo depois de todo o relatório de GMUD preenchido adequadamente dentro do fluxo. E só complementando, é o seguinte, como o Renato César comentou, né, ele faz análise do delta. Então, para fazer a análise do delta, na implantação do software, é feito um assessment geral de tudo que tem aí. Esse assessment vai te dar a mesma visão que você está vendo de cada um dos novos desenvolvimentos. Você tem um painel que vai te dizer quais são os piores, né? Onde as coisas estão mais críticas, onde tem que ser arrumado. Isso vai te ajudar a avaliar a qualidade do trabalho dos seus AMS, certo? Então, você vai poder ver, esse AMS aqui desenvolve melhor do que aquele AMS lá, né? E aí, quem sabe, até fazer uma gestão disso, entendeu? Isso também é entregue junto com a implantação. Tá bom. Já avalia o ambiente atual, né? Entendi. Já. Pode ser realizado separado, tá? Por exemplo, eu quero fazer só o acesso. Pode. A gente faz o acesso e te entrega o resultado. Você já pode trabalhar, mas ele é feito na implantação. Na implantação, ele é feito de qualquer forma e te entrega os resultados. Isso eu acho muito importante, cara, porque como você tem vários AMS, né, te ajuda a avaliar esses AMS. Né? Entendi. Gente, vocês vão me desculpar, mas tem uma outra agenda aqui. Vocês chegaram a me mandar esse material? Me mandam um material dos produtos para eu dar uma avaliada, dar uma digerida aqui. Tá. Claro. Ficou faltando Vamos fazer uma parte, sim, a gente Renato. vai interromper, mas ficou faltando uma parte muito importante, que é a parte do transporte de GMUD, né? Transporte de request para produção e GMUD, tá? Isso é muito importante, de uma hora você olhar. Mas a gente te manda o material e vê se é possível, a gente marca uma outra reunião para te mostrar isso, que é bem importante, tá? Entendi. Tá. Não, me manda aí, eu vou dar uma olhada, possivelmente a gente marca uma continuação aí. Combinado, tá? Renato. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, viu, Renato? Tchau. Abraço. Até mais. Tchau.